filme esses dias em que o avô proíbe o neto, ainda criança, de entrar num quarto. E não diz o porquê, não diz o motivo. Aí tá, o neto fica com aquela curiosidade, né? Geralmente crianças guardam isso. E só adulto ele vai desafiar o avô, sem o avô saber, e entrar nesse quarto. E aí quando ele entra nesse quarto, ele entende por que o avô proibia ele de entrar. O que tem nesse quarto? Esse quarto revela como e quando ele vai morrer. E foi a mesma visão que o avô dele teve em relação à morte, à própria morte. Eu fiquei pensando nisso, né? Se eu tivesse a oportunidade de entrar num quarto que me mostrasse quando e como eu vou morrer, se eu faria isso, se eu enfrentaria essa visão. E cheguei com a conclusão que não. Eu prefiro assim mesmo, sabe? Seguir minha vida sem saber a hora, sem saber o ano, sem saber quantos anos eu vou viver, mais quantos anos eu vou viver, ainda tenho 32. E sem saber como, sem saber a causa da morte. Eu acho que tem coisas na vida, tem mistérios que devem permanecer intocados. Você já pensou se a gente pudesse saber como e quando vai morrer? Eu acho que toda a nossa vida viraria em função disso, sabe? Viraria um... Se a gente já se limita tanto, já se reprime tanto sexualmente, nas relações, é tudo tão truncado. Acho que hoje em dia está cada vez mais assim, difícil tudo, muito complicado. Já pensou quão mais a gente ia complicar? Quão mais a gente ia ser e evitar a vida? E evitar viver os riscos? Quantos medos, fobias a mais, ansiedade, pânico, paranoia, medo, depressão, isso não ia gerar se estivesse chegando perto, se fossem poucos meses, poucas semanas, um dia, hoje mesmo. Quem teria o estofo emocional para aguentar, sabe? Se você soubesse que ia morrer de acidente, você entraria num carro na sua vida, ou num avião. Acho que ia ter gente que nem ia sair de casa mais. Ou alguém que fosse morrer de intoxicação alimentar, alguém que fosse morrer com uma espinha de peixe e evitar talvez o alimento que a pessoa mais gostasse na vida, o prato preferido dela, por conta desse medo. Ia ficar paranoico, ia ficar abalado desnecessariamente. E acho que se tem alguma coisa que a gente tem que fazer enquanto está vivo é viver. O próprio Guimarães Rosa diz, né? A vida que é da gente é coragem.